Olá, alunos. Na aula passada a gente trabalhou o tópico classe social e voto, né? Nesse tópico a gente discutiu a respeito do que leva as pessoas a votarem em determinado partido ou pessoa, né? Quais as características que fazem com que a pessoa escolha um partido ou outro. A gente falou que ao longo dos anos os partidos mudaram e os eleitores também mudaram. As motivações pelo voto mudaram, né? Nesse sentido, o voto traz inúmeras consequências para o meio social. E até mesmo a forma que a conjuntura política e social que aquela sociedade se encontra vai influenciar o voto. Então, um país que passa por uma crise econômica, as pessoas vão tender a votar naquela legenda, naquele partido que trazem ideias para melhorar a economia, por exemplo, né? Ou em países desenvolvidos, por exemplo, já todo mundo já tem uma qualidade de vida razoável, mesmo os mais pobres têm acesso a condições dignas de moradia, de recursos médicos, tem uma relativa qualidade de vida, as pessoas vão tender a votar por outros motivos, não por critérios econômicos. Nesse sentido, nesta aula a gente vai trabalhar o tópico da página 287, denominado os valores pós-materialistas. Neste sentido, a gente vai discutir, vai falar a respeito das ideias de Ronald Englehart, né, um norte-americano, que ele descobriu uma coisa bem interessante a respeito da questão do meio social, né? Ele percebeu que nos países desenvolvidos as pessoas, quando se perguntavam, quando era perguntado a cada pessoa o que ela achava de mais importante para a sua vida, as pessoas respondiam. Haviam diferenças entre os mais velhos e os mais jovens. Quando se perguntava o que você acha de mais importante na vida, o que você considera de mais importante para a sua vida, as pessoas mais velhas tendiam a relacionar a questão de a pessoa ter um bom emprego. Por exemplo, o que era mais importante para essas pessoas era ter um bom emprego, estabilidade econômica, ter bens materiais, né? Ter condições econômicas para suprir suas necessidades, sua sobrevivência, sua fome, por assim dizer, né? Então eles buscavam mais os valores ligados a bens materiais, à economia, né? E quando era perguntado o que você acha de mais interessante a pessoas mais jovens, as pessoas respondiam a respeito da liberdade e autonomia, no sentido de quê? De critérios não ligados a bens materiais, mas ligados à liberdade de expressão, à autonomia social, né? Então, ideias como igualdade entre homens e mulheres, direitos dos homossexuais, o antirracismo. Então, esses valores eram colocados como prioridade em detrimento aos valores materiais. Então, esses valores ficaram conhecidos como pós-materialistas. Por que pós-materialistas? Porque as pessoas, como elas tinham condições de vida mais razoáveis, elas nasceram em um contexto social em que a economia estava forte, então elas não tinham tanta necessidade de relacionar as coisas mais importantes da vida com bens materiais, mas sim com os valores ligados ao convívio de sociedade, à igualdade entre os gêneros, entre os direitos dos homossexuais, direitos da pessoa com deficiência. Então eles buscavam outros valores em detrimento aos valores materiais. Por isso que ficou conhecido como valores pós-materialistas. Então Engelhardt ele relaciona isso. Nesse sentido, a gente vai ter que pensar a respeito do contexto social que envolveu a determinadas épocas
que viveu os Estados Unidos, por exemplo, se a gente pensar que as pessoas que nasceram no início da década, no início do século XX, que viveu ali por volta da Primeira e Segunda Guerra até quase meados do século XX, essas pessoas viveram em um contexto de vida muito mais difícil, né? Então, o contexto de vida influenciou muito o pensamento dessas pessoas. Então, eles passaram, lá nos Estados Unidos, por exemplo, passaram pela crise da década desculpem, passaram pela crise de 29, no caso, né? Então, o pessoal que viu na década de 30 viveu em um contexto de crise econômica, de pobreza, de pessoas com necessidades básicas, sendo privadas de necessidades básicas, né? Então, essas pessoas começaram a priorizar mais os valores ligados à estabilidade econômica. E como também crises mundiais, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a pessoa que viveu nesse período dessa crise de 29, que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, era um contexto de vida muito mais difícil, ligado à sobrevivência. Então, os valores dessas pessoas, quando era perguntado, Engelhardt perguntava a essas pessoas o que era mais importante na vida, claro que elas iam relacionar a pessoa ter estabilidade econômica, ter estabilidade com relação a ter um bom emprego, ter bens materiais. Eram valores ligados à sobrevivência, porque o contexto de vida que eles viveram foi muito difícil. Eles passaram por inúmeros problemas. E se a gente relacionar as pessoas que nasceram na década de 50 e posteriormente, essas pessoas viveram em um período muito mais fácil de vida, né? Então, a partir da década de 50, 60, o contexto de vida era outro. Então, os valores mudaram. Então, cada sociedade, cada geração que se passa, vai ter diferenças de pensamento. Vai haver diferentes pensamentos. Se vocês pararem para conversar com o pai de vocês, com os avós, vocês vão perceber isso, que os valores que vocês possuem são diferentes entre si. São 3 gerações: os avós, os filhos e os netos, né? Então, se a gente for comparar, cada um viveu num período diferente. Então, o pensamento é diferente. As pessoas mais jovens já estão inseridas em um contexto de revolução informacional, um contexto onde a tecnologia está muito forte. Então, o pensamento de vida, os valores dessas pessoas vão ser outros. Há diferenças, né? Então, as pessoas mais jovens, segundo Engelhardt, buscavam relacionar as coisas mais importantes para a vida à qualidade de vida, não só a sobrevivência, mas a qualidade de vida. Você ter voz, ter ação, poder falar sobre inúmeras questões, né? Contudo, esses valores pós-materialistas, né, que quando a gente fala pós-materialistas é porque estão ligados a valores que não são materiais, que não são ligados à economia, não são ligados a dinheiro, né? São ligados ao bom convívio no meio social, a questão dos direitos civis, por exemplo, dos homossexuais, do grupo, de igualdade de gênero, sobre o direito das pessoas com deficiência, né? A questão, vou dar exemplo, por isso que há uma forte, como é que eu posso dizer, pessoal? Desculpem que às vezes foge da memória. Há uma forte relação entre grupos como as feministas, inúmeros grupos que buscam a igualdade entre os gêneros, né? Eu já estou me repetindo de novo porque às vezes acaba sendo redundante eu falando, né? Mas há uma questão também que esses valores pós-materialistas não são de todos positivos. Há grupos extremistas que buscam valores que são distorcidos. Então, não há só pontos positivos e negativos, não. Tanto
do pensamento das pessoas que viveram no início do século XX, meados do século XX, que buscam a questão da sobrevivência, de você buscar uma qualidade de vida economicamente viável, né? Claro que é aceitável. É muito. A gente, por exemplo, em países mais pobres, as pessoas buscam a sobrevivência, buscam a estabilidade econômica. E outras questões vêm em segundo plano. Então há pontos positivos e negativos tanto nos dois pensamentos. A questão do extremismo que eu estou falando. Tem grupos que são muito radicais, que acabam, como as feministas mesmo que eu acabei de citar, acabam não querendo negociar. Então há como se diz, um embate de forças, né? Forças opostas. Se a gente não negocia no meio social, a gente não discute, vai ter conflito, vai ter guerra, vai ter problema. Então, há uma busca de valores de qualidade de vida que são exacerbados, né? Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, da xenofobia. Xenofobia é como se você tiver, por exemplo, é como se fosse uma discriminação de outros povos estrangeiros que vêm para o nosso país. A gente tem aversão àquelas pessoas. Então, quem é xenófobo, no caso, ele tem aversão. Eles não gostam de pessoas que vêm de outras nações. Então, há uma relação de busca de valores, de qualidade de vida, que são distorcidos. Então, como aquele conceito de globalização que a gente estudou, a globalização ela integrou todo mundo, né? Há um intercâmbio de informação, de culturas, pessoas saindo de um país para outro, viajando, e esse intercâmbio de informação traz também conflitos. Quando uma pessoa de uma cultura X vai para outro país, isso vai gerar um conflito, vai ter um choque de culturas. Então essa busca por valores, esses valores assim no sentido de extremismo, né? Uma pessoa, se um país ela tem políticas que relacionam a questão da xenofobia, está relacionada à questão da xenofobia, vai trazer malefícios, porque vai discriminar essas pessoas que vêm de fora. Então, há esses problemas. Então, há muito problema com relação ao extremismo nesse mundo moderno que a gente vive. Vou dar um exemplo. Essa questão de você buscar os direitos, a questão dos valores pós-materialistas, traz questões negativas no sentido também do terrorismo, né? Um exemplo é o ataque que teve ao World Trade Center, né? Lá nos Estados Unidos em 2001. Eu era adolescente nesse período, né? Eu lembro dessa época quando aconteceu esse atentado, foi televisionado, né? Passou na TV e foi um choque, né? Para os Estados Unidos. Então a Al-Qaeda, ela é um grupo, vamos dizer assim, político, né? Que ela busca o extremo, né? Uma distorção do islamismo e busca valores que entram em conflito com outros valores. A exemplo até mesmo da questão da mulher, né? Que no islamismo, nesse islamismo distorcido, né? A mulher fica em segundo plano, ela não tem direito a voto, não tem direito a nada, nenhum direito civil praticamente, né? Então esse grupo terrorista ele busca valores distorcidos, valores ligados à violência, a confrontar outros países que são de religiões opostas, né? Religiões, entre aspas, opostas não. Religiões que têm outros preceitos, né? Outras divindades, né? Então tem essa questão, né? Então é uma visão distorcida. Então há aspectos positivos e negativos, tanto nos pensamentos das pessoas de mais idade quanto dos mais jovens. Porque essa questão da busca por qualidade de vida e busca de expressar sua identidade, seja ela de gênero, seja ela de étnica, sua identidade étnica ou religiosa, traz extremismo, e o extremismo não é bom. Tudo que é radical
Não é bom. Imagina aí se em nossa sociedade todo mundo fosse radical e fosse bater de frente. Se a gente discordasse um aspecto, de um conceito, por exemplo, ou de um pensamento, ou de uma forma de interação social na rua, tudo que a gente fosse fazer entrasse em conflito e haver guerra sempre, né? E já acontece, as pessoas vivem, as pessoas buscam o radicalismo, né? Estão buscando radicalismo. Há inúmeras seitas, inúmeras religiões, inúmeros grupos políticos que buscam radicalismo, buscam a violência, buscam ideias distorcidas em relação ao convívio social, em relação à visão de outros povos, por exemplo, como a xenofobia, né? Imagina aí, todo mundo os estrangeiros que vêm aqui para o Brasil, a gente tentar se expulsar de todo jeito. Como é que seria? Ou então o brasileiro já sofre isso quando vai para fora. Já tem um estigma que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é isso e aquilo, né? Que o brasileiro só gosta de samba, que o brasileiro só come feijoada, que o brasileiro gosta de farra, de carnaval, que é como se fosse baderna, né? Então a gente vai para fora do Brasil e tem esse estigma fora do Brasil. Que as mulheres aqui são fáceis. Então essa relação, a xenofobia está muito relacionada a isso, esses preconceitos. Então a gente, às vezes, uma pessoa vai para fora do Brasil, morar fora, trabalhar e sofre discriminação, sofre limitações naquele meio social. Então vamos pensar esse radicalismo e refletir a respeito disso. Então é basicamente isso, esta aula. Desculpem que às vezes eu acabo sendo redundante e acabo falando muito e acabo me repetindo, né? Desculpem a confusão, às vezes foge da memória alguma coisa. Até a aula está encerrando. E fiquem com Deus e até a próxima aula.